Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do terceiro módulo, Cura e Libertação. Hoje é dia 15/6 e eu deveria ter entregado essa aula para vocês no sábado, porém, como eu disse na mensagem, nós estamos mexendo com a salinha ali embaixo, onde muito provavelmente eu estarei gravando os próximos vídeos, e por isso não deu. Não era nem sobre espaço ou local, mas é sobre o barulho, né? Aquele som da maquita ali ia atrapalhar muito o som pra gente aqui, pra vocês me ouvirem, ia ficar chato. Então eu decidi não gravar esse fim de semana, colocar as coisas aqui mais ou menos em ordem pra gente continuar o estudo, tá bom? Então desde já eu quero me desculpar com vocês e dizer que hoje eu estou liberando esta aula e no sábado, Deus assim permitindo, estarei liberando também, dando continuidade, né? A terceira aula, que eu vou olhar aqui no meu cronograma. A terceira aula que eu vou estar liberando vai ser cura emocional. Vai ser dia 20 de junho. Se vocês olharem aí também no cronograma de vocês, dia 20 de junho, a cura emocional. Vai ser a terceira aula do terceiro módulo, tá bom? Então, semana que vem, nós vamos dar continuidade a isso. Hoje, nós vamos falar, então, sobre o perdão. E eu gostaria que vocês acompanhassem aí o material na tela. E nós vamos iniciar essa aula, então. Para começar, eu gostaria de falar com vocês que perdão não é esquecer a dor, tá bom? Perdão não é isso. Muita gente fala sobre perdão e fala sobre a unção de Manassés, aquela questão de esquecer e não se lembrar mais, que perdão é esquecer, que perdão é sobre não lembrar mais daquilo. E na verdade, nós somos pessoas dotadas de sentimentos e emoções, e é claro e é óbvio que nós nos lembramos sim. Nós sabemos o que aconteceu, nossa mente não foi apagada, graças a Deus. Perdão não é a gente esquecer onde doeu, né? Na verdade, o perdão é entregar essa dívida nas mãos de Deus, esse problema nas mãos de Deus. Então, eu já quero começar dessa forma, que perdão não é esquecer da dor, perdão não é, eu não me lembro mais, por isso eu perdoei. Não é sobre isso. Mas então, o que é o perdão? Olha aí no material. Que nós entendemos que o perdão é liberar a pessoa da vingança que existe no nosso coração. Porque a gente sabe, né? A gente sabe muito bem que aquele lugar ali foi ferido. E não significa dizer assim, não doeu, né? Então, voltando, perdoar não vai ser isso, vai ser liberar essa pessoa da vingança. Porque quando alguém nos machuca e nos fere, sério, o que a gente pensa eu vou lá, eu vou resolver isso, eu vou dar um jeito, eu vou me vingar. Né? A gente não quer falar essa palavra, mas a verdade é essa. Eu quero me vingar, eu quero pagar na mesma moeda. Mas também, não é a gente dizer assim, não doeu. Na verdade, perdão é liberar essa pessoa dessa vingança, dessa raiva que a gente sente. A gente libera a pessoa desse ódio que a gente sente, né? E mais uma coisa é certa, não significa que não doeu, tá bom? Liberar essa pessoa desse ódio que a gente está sentindo não quer dizer assim, isso não me machucou e não doeu. Doeu e doeu muito, né? Mas é sobre você falar assim, doeu, mas eu não vou deixar que essa dor governe a minha alma. Eu não posso viver carregando isso comigo pro resto da minha vida. Eu não vou deixar isso me dominar. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que o perdão, ele nasce quando a gente entende que nós fomos perdoados por Deus. Né? Nós não merecíamos, mas ele nos perdoou. E eu queria compartilhar com vocês o versículo de Efésios 4:32, que fala assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus perdoou em Cristo, como Deus vos perdoou em Cristo. Qual que é o padrão, então? Existe um padrão e esse versículo nos fala. O padrão é como Deus nos perdoou. E de que Deus nos perdoou? Deus nos perdoou de sermos pessoas totalmente que tem um coração voltado para a transgressão, um coração que sem Jesus se inclina sempre a fazer o mal, a cometer coisas ruins. E então, na verdade, o sangue de Cristo veio e cobriu isso e nos perdoou de tudo isso, nos fazendo hoje filhos, amados, santos, escolhidos. E esse é o padrão. Assim como Deus nos perdoou em Jesus, eu devo sim perdoar aquele que me feriu. Né? O padrão de perdão sempre vai ser olhar a forma como Deus nos perdoou, né? E não se a pessoa merece ou não. Não é sobre se a pessoa merece ser perdoada ou não. O padrão de perdão não é o quanto essa pessoa merece. O padrão é que Cristo nos perdoou também.
Olha o 2 aí que faz uma pergunta assim, ó, por que é tão difícil perdoar? Por que perdoar é tão difícil? Né? Pensa aí, com certeza tem coisas dentro de nós a serem resolvidas, que a gente precisa perdoar, né? E por que é tão difícil para nós? Né? E nós vamos entender que é porque a ferida, a ofensa, ela vai tocar em lugares muito profundos dentro de nós. Né? É uma honra que foi ferida, é uma confiança que foi quebrada, é uma injustiça que a gente sofre, ou é uma experiência frustrada que a gente teve. Então é por causa disso que é tão difícil perdoar. Imagine você confiar em alguém e ter certeza daquela pessoa, do caráter da pessoa. Para você, aquela pessoa tem sido idônea, tem sido leal, e de repente aquilo foi quebrado. É uma dor horrorosa, a sua honra é ferida, a confiança foi quebrada, a injustiça você sofreu, e é realidade, é um fato. E a expectativa que você tinha sobre aquilo também foi frustrada. E muitas vezes a pessoa pede perdão com a própria boca dela, mas ela não entende a profundidade do estrago que ela causou. E tem um detalhe, às vezes ela nem pede perdão. É muito sério isso. A pessoa não tem noção da dor e do estrago que causou dentro de você. E muitas vezes ela pode até pedir perdão, mas em outras vezes ela nem vai pedir perdão. Mas mesmo assim, Deus não nos chama para carregar esse veneno dentro da nossa alma. Porque o maior prejudicado nem vai ser o outro que te causou a ferida. O maior prejudicado vai ser você e eu. O maior prejudicado nessa história toda é quem carrega essa dor por toda a vida. Ela não consegue mais reconstruir sua vida amorosa, não consegue mais confiar nas pessoas ou em alguém específico. Ela não consegue mais viver e fica todos os dias remoendo esse sentimento e bebendo desse veneno, né? Lá em Romanos 12:19 vai falar assim: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Sabe, queridos, perdoar é sair desse lugar de juiz. Você não é o juiz dessa história. Perdoar é entregar essa causa, essa situação na mão do juiz. É entregar essa situação na mão do justo juiz, porque ele também não vai julgar a causa segundo o que eu acho que deve ser. Ai, mata ele, Senhor. Ah, às vezes o Senhor não vai matar ele. Não vai matar ela. Muitas vezes ele não vai fazer isso. Pode acontecer por causa de consequências, não por causa de você, por causa de vários fatores. Mas entregar na mão do justo juiz é deixar que ele julgue segundo a justiça dele, não a sua. Segundo a forma que ele pensa sobre essa situação e não a sua. Né? A gente tem mania de já desejar assim, tomara que morra para lá. Né? E não é bem assim. Deus não trata segundo a nossa justiça, aquilo que a gente acha que é justo, aquilo que a gente acha que a pessoa merece. Não. Perdoar é sair desse lugar de juiz, tá? Sai desse lugar, em nome de Jesus, e entregue na mão do justo juiz. Eu te garanto, do jeito dele é melhor, da forma dele é melhor, a maneira que ele faz, que ele conduz todas as coisas é melhor, porque ali no processo ele te cura, você se fortalece, é amadurecido emocionalmente, psicologicamente, você se torna uma outra pessoa quando você se deixa ser construído ou reconstruído, tá bom? No tópico 3 aí vai falar assim que perdão não é concordar com o erro. Óbvio que não. Perdão não é concordar com o erro. Isso precisa ficar bem claro. Perdão não é você aceitar o abuso. Pelo amor de Deus, perdão não é isso. Você não aceita o abuso. E esse abuso aí pode ser físico, abuso psicológico. Perdão não é sobre ficar aceitando essas coisas. Ou voltar, por exemplo, para uma relação perigosa. Perdão não é isso. Sai disso, em nome de Jesus. Fingir que nada aconteceu, isso não é perdão. Tá bom? Apagar, né? Fingir que nada está acontecendo, que não tem consequências sobre o que aconteceu, isso não é perdão. Ou simplesmente confiar como se nada tivesse acontecido, sabe? Automaticamente, tudo bem, eu te perdoo. E aí continua seguindo naquela situação onde você tem sido vítima disso tudo. Perdão é uma decisão espiritual, sabe? A reconciliação, ela vai exigir arrependimento, mudança e reconstrução da confiança. Se você está passando por uma situação dessa, onde você em algum momento sentiu que estava sofrendo ali abusos psicológicos ou até físicos, e aí no seu espírito você decidiu perdoar essa pessoa e se livrar desse peso, ok, é isso mesmo, mas você não precisa aceitar isso novamente, voltar para uma relação perigosa, fingir que não está acontecendo nada, tá bom? Porque mesmo que a gente perdoa essa pessoa, mesmo que haja ali o perdão, isso não significa que você tenha que continuar com alguém que não é reconstruído, que não é arrependido sobre aquilo e que não se deixa ser mudado. E na maioria dos casos, essa pessoa, ela não muda. Isso se tratando de abusos em relacionamentos, em relações perigosas, sabe? Então isso é muito complicado. Então fingir que nada está acontecendo, isso é arriscado para você.
Perdoar não é sobre isso, não é fingir que tá tudo bem e eu posso ficar por aqui, porque ele não vai fazer de novo, ou ela não vai fazer de novo, né? Jesus, ele perdoa e ele deixa um versículo em João 8:11 que fala assim, ó, vai e não peque mais. Vai e muda. Vai e transforme-se. Vai e seja outra pessoa. Vai e não continua nesse seu caminho. Vai e não seja mais essa pessoa que você tem sido. Vai e tenha outro posicionamento na vida. Viva de outra forma, tá bom? O perdão, ele vai liberar o coração. Mas a confiança, ela precisa ser reconstruída através de frutos, tá bom? Não é, hoje eu ganhei um buquê de flores de desculpas, amanhã eu ganhei um bombom de pedido de desculpas, ele mandou, ou ela me mandou uma mensagem me pedindo desculpas, ela me chamou pra gente conversar, a gente já se acertou e tá tudo bem. Ei, existe momentos que aquilo ali, ó, você perdoa e encerra, tá bom? Perdoa e sai fora, tá? Por favor. Perdão, ele vai liberar o seu coração. Espiritual e libera o seu coração, mas aqui, ó, no físico, aqui no dia a dia, tal, você vai ter momentos que você encerra aquilo ali, ó, e parte para outro momento na sua vida, tá bom? Não se coloque nessas situações, tá bom? A confiança, ela vai precisar ser reconstruída e é através dos frutos, tá bom? No tópico 4 aí fala assim que fala sobre o perdão na oração do Pai Nosso, né? Lá quando Jesus está ensinando sobre o Pai Nosso, ele fala sobre o perdão. Ele fala assim, ó, em Mateus 6:12, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus mostra que o perdão é uma via espiritual, né? Quem entende sobre a graça de Cristo, que ela nos alcançou, mesmo que a gente não merecia. Sabe, nós não merecíamos ser salvos, ser perdoados, ser redimidos, ser alcançados. Foi Deus vindo à terra ao nosso encontro e nos chamando para ser filhos dele. Nós não merecíamos isso. E aqui Jesus mostra pra gente que o perdão é essa via espiritual, que quem entende sobre essa graça, ele vai aprender a liberar graça também. Afinal, nós devemos ser parecidos com ele sempre, buscarmos, né? Buscar ser parecidos com ele sempre. E logo depois disso ele vai reforçar também em Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então isso é muito sério, sabe? Porque pra gente ser perdoado, diz aqui a palavra, nós precisamos perdoar, tá bom? Isso não significa, né, que nós compramos o perdão de Deus, não, né? Perdoando as pessoas. Nós não compramos essas coisas, não. Significa que o nosso coração é que recebeu misericórdia. Ele não pode viver preso à falta de misericórdia. Imagine, você é cheio, você recebeu tanta misericórdia, tanto favor do Senhor, e aí você não sabe viver nesse lugar de ser também misericordioso, de ser favorável a alguém também. Ei, eu estou falando de situações e situações, tá bom? Saibam aí entender e interpretar tudo que a gente está estudando aqui, tá? Como eu disse, vai ter perdão, que é sobre você liberar perdão e, ó, sai fora. Vai viver sua vida, vai viver em paz. Mas tem perdão do dia a dia, que é o que mais acontece, que a gente precisa lidar com eles e perdoar sim, porque nós fomos perdoados. Ser misericordiosos sim, porque recebemos misericórdia, tá bom? Lembra lá da parábola do credor, que ele foi incompassível, isso está em Mateus 18. Aí Pedro pergunta assim, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu vou ter que perdoar ele? Até 7? Aí, Pedro achou que ele estava sendo generoso, falando assim, será que até 7 eu tenho que perdoar? Pedro achou assim, já é um número bom, 7 vezes, né? Aí Jesus responde assim, olha, não é 7 não, mas eu te diria que é 70 vezes 7. Porque ele, Jesus, não estava falando que a gente precisa contar o perdão e quando chegasse ele em 490, né, que é 70 vezes 7, aí acabou. Não, peraí, já deu 490 vezes que eu perdoei esse ano. Então, acabou, não preciso perdoar mais. Jesus não está falando sobre uma conta de matemática, ele não está falando sobre isso. Depois ele vai contar assim, né, a parábola de um homem que ele foi perdoado de uma dívida enorme, mas aí ele não quis perdoar, né? Isso tá logo depois também dessa parábola e ele conta essa história. Que assim, o homem ele foi perdoado de uma dívida super grande e na hora de perdoar ele não perdoou. E a gente faz isso, nós fomos perdoados de uma dívida enorme e na hora de perdoar nós não perdoamos. E aqui fica uma lição muito forte para nós. Porque quem muito foi perdoado por Deus precisa aprender a perdoar o próximo. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para sermos parecidos com Ele. Então, aquele que muito nos perdoou nos ensina que nós precisamos perdoar. Perdão é cura para quem perdoa. É verdade. Perdão é cura para quem perdoa. Por quê? Porque se você guarda a mágoa, né, achando que isso é uma proteção para você, na verdade se torna uma prisão.
Se você guarda a mágoa, você vai achar que isso é proteção. Não, eu não perdoo, porque se eu. Nossa, essa pessoa vem, não quero. Aí a gente acha que é proteção, mas na verdade vai virar uma prisão, sabe? A pessoa nos feriu uma vez, mas a mágoa ela vai nos ferir todos os dias. A pessoa te chamou de chata, te feriu uma vez, mas aí você guarda aquilo e a mágoa vai te ferir todos os dias, tá bom? O exemplo que eu dei é muito simples, né? Porque quando alguém nos chama de chata, às vezes a gente nem importa, porque muitas vezes a gente é mesmo, né? Falo por mim, mas dei um exemplo bem nível nada para vocês entenderem aqui a situação, porque às vezes o perdão é algo muito profundo, não é só você ter sido chamada de chata, né? É algo muito sério, muito profundo. Então, casos e casos, tá? Saibam ponderar isso aí. Hebreus 12, 14, 15 fala assim: seguir a paz com todos, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brote. Isso aqui é muito sério. Se você não segue a paz com todas as pessoas, pode ser que você esteja se privando de viver a graça de Deus. E aí gerando em você raízes de amargura, raízes profundas de amargura, se privando do favor do Senhor, porque você não liberou perdão. Então, segue em paz com todo mundo. Essa é a mensagem de Hebreus 12. Porque a amargura, ela começa como uma semente pequenininha, a gente sabe disso, né? Aí depois ela vai criando raízes dentro de nós, raízes profundas. Contamina os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossos relacionamentos e até a visão que nós temos sobre Deus. E aqui é um ponto sério. Existem pessoas que viveu situações com os seus pais biológicos e elas não conseguem liberar perdão para aquela pessoa. Ei, eu não tô falando do que você viveu. E reconheço que muitas vezes são coisas profundas, marcas horríveis na sua alma. Eu reconheço e deve ser muito ruim. Deve ser horrível. Saber que viveu isso. Ter isso como fato na sua vida. Afinal, a gente não apaga, né? Como eu disse no início. Isso não é... A gente lembra da situação. Mas quando você não tira isso de dentro de você através de perdoar, não o que ele fez ou ela fez, mas se libertar desse sentimento, deixando que Deus seja o juiz da situação e colocando na mão dele isso que você sofreu. Se você não consegue perdoar nesse sentido de tirar das suas costas e colocar na mão daquele que vai julgar, liberando a sua vida, liberando essa pessoa para lá, sabe, tirando essa dor de dentro de você, possa ser que você tenha uma dificuldade de ver Deus como o seu pai, porque todas as vezes que você se referir a um pai, ao pai, você vai sempre remeter à situação que você viveu no passado. Então é bem tensa essa situação, é mesmo. Mas nós precisamos entender que perdoar é arrancar de dentro de nós essa raiz antes que ela tome o jardim inteiro. Já viu aquelas plantas que vão crescendo, e às vezes você tem um jardim, quem tem jardim grande em casa, se não ir lá e aparar a planta e tal, ela começa a fazer o jardim ficar feio. É assim, imagine isso por fora. Agora pensa nisso por dentro, a raiz dela ali pegando em tudo, indo em tudo e tal. Cuidado, né? Nesse caso aqui, né, a amargura, como diz a palavra, ela cria raízes. E aí ela pode entrar para dentro de você, contaminando todo o jardim aí dentro de você, viu? No 7, Jesus é o maior exemplo de perdão, né, gente? Lá em Lucas 23, 34, fala assim que na cruz ele foi traído, né? Ela fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus estava sendo traído ali. Ele estava sendo acusado injustamente, humilhado, estavam rindo dele, estava ferindo, machucando. E mesmo assim, lá na cruz, ele estava pedindo perdão por aquelas pessoas. Isso aqui é profundo. Jesus não esperou a dor passar para pedir perdão. Ele pediu perdão enquanto doía. Ele perdoou no meio da dor. Por isso que ele fala assim que ele é o caminho. Jesus é o caminho. Quando nós andamos com Jesus, no meio do caminho, no percurso, ele vai nos perdoando, vai nos ensinando, vai nos ajudando, vai curando as nossas feridas. É no caminho com ele. O perdão de Cristo não nasceu de um sentimento onde ele estava confortável, não. Nasceu de obediência, sabe? De amor e de entrega ao Pai. Tá bom? Como praticar o perdão, então? Nossa, como praticar o perdão? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer que tem uma dor ali. Não entrar no modo negação. Ah, não tenho nada para perdoar. Sou uma pessoa que não tenho nada para perdoar. Primeiro, reconheça a dor. Não espiritualize a ferida, fingindo que não doeu. Sabe, não existe supercrentes dotados de um poder que não sente nada, né, dessa terra aqui. Estamos condicionados aqui ainda. Então nós sentimos sim, sentimos raiva, sentimos chateação, ficamos com ódio muitas vezes. Sim, não espiritualize a ferida, tá bom? Mas conte pra Deus. Senhor, isso aqui me feriu e eu tô com uma raiva. Conte pra ele o que tá dentro do seu coração. Reconheça o que tá acontecendo. Fala com ele, ele já sabe mesmo. De quem que você acha que você tá escondendo isso aí?
Ele já sabe mesmo. Então, só verbalize para que você também escute os seus pensamentos. Conte para ele, fala com ele. Senhor, tá doendo, eu tô com raiva. Olha, eu não tô querendo nem orar por essa pessoa. Não tenho vontade não, Senhor. Não tenho, tá acontecendo isso aqui, ó. Olha para mim, olha para isso aí, Senhor. Ó, o Senhor sabe melhor do que se eu explicar. Porque o Senhor sabe o que tá acontecendo aqui dentro de mim. Olha para isso aí, Deus. Então, né, como praticar o perdão, primeiro reconheça que tá doendo, reconheça a dor. Depois, entregue a justiça para Deus. Queridos, não queiram. Mesmo que a gente ainda faça de vez em quando, que a gente faz, mas abra mão da vingança. O Senhor, ele vai julgar com justiça, tá bom? Coloca na mão do Senhor, entrega a justiça a Deus. Como praticar o perdão? 3. Libere a pessoa da prisão do seu coração. Perdoar não é inocentar. Eu tô falando isso aqui o tempo inteiro. É parar de carregar essa dor aí, tá bom? Como praticar o perdão? Estabeleça limites, viu? Às vezes vai ser muito necessário isso. Perdão sem sabedoria pode virar uma porta aberta para outras feridas. Então estabeleça limites. É preciso. Tem pessoas que não têm filtro. Não tem, gente. Então precisa estabelecer limites, tá? 5. Como praticar o perdão? Peça a Deus cura emocional. Alguns tipos de perdão, né? Eles são processos muito dolorosos. Às vezes pode levar algum tempo. Não é sobre esquecer, a gente vai precisar ser tratado por Deus, a gente vai doer, às vezes ele vai confrontar muita coisa. Então, peça a Deus cura para sua alma. Você decide perdoar hoje, mas a nossa alma ela vai sendo curada onde? No caminho. Lembra de quem é o caminho? Então, a gente decide, nossa mente decidiu. Hoje, a partir de hoje eu perdoo, a partir de hoje eu não quero mais carregar isso. Só que você não para de pensar, entende? Não para de remoer aquilo dentro de você. Então é preciso, no caminho, andando com ele, pedir, Senhor, me cura disso. Tira essa dor da minha alma. Me livra disso em nome de Jesus. Como praticar o perdão? 9 aí, eu vou deixar uma frase central para vocês que fala assim que perdão não muda o passado, tá? Mas ele vai impedir que o passado continue controlando o seu futuro, tá bom? Não leve essas coisas pro seu futuro. Daqui 1 ano, quem é você sem essa dor? Daqui 5 anos, quem é você sem carregar isso? Daqui 10 anos, quem é você se você não carregar isso? Mas agora, se você carregar tudo isso com você, daqui 1 ano, como você vai estar? Daqui 5 anos, como você vai estar? Daqui 10 anos, carregando essas coisas, né? Então, não vamos fazer isso com a gente, né? Quero deixar aí com vocês uma oração, né? Que eu redigi aqui no estudo e vai estar no material. Mas é lógico, isso aqui é no quarto em secreto, isso aqui é apenas um direcionamento. Mas no quarto, quando você estiver orando, na sua devocional, na sua casa aí, ore ao Senhor, diga, Senhor, eu entrego diante de Ti essa minha dor. Dê nome à dor. Fala o que aconteceu. Fala o dia que aconteceu. Fala como aconteceu, como você se sentiu. Fale, dê nome a essa dor. Não chame dor de dor apenas porque dor é genérico demais. Mas cave esse lugar e ponha para fora, por meio de palavras entre você e Deus. Senhor, eu sofri abuso quando eu era pequena e fizeram isso comigo. Isso dói demais. Queridos, ele é a pessoa mais confiável que você pode contar essas coisas. Por isso eu estou dizendo que você pode falar o que aconteceu, onde essa ferida começou. Eu entrego a ti essa dor. Conte, fale sobre essa dor. Ela ficou dentro de mim. Eu reconheço que eu fui ferida nessa área, mas eu não quero mais viver nisso mais. Ajuda-me a perdoar como eu fui perdoado por Cristo. Tira de mim toda raiz de amargura, todo desejo de me vingar dessa pessoa e toda prisão emocional me tira. Eu entrego essa pessoa e essa situação nas suas mãos. Cura o meu coração. Restaura minha paz e me ensina a caminhar em liberdade. E é em nome de Jesus Cristo que eu te peço isso. E eu quero finalizar com vocês que perdoar é soltar a pedra da mão e deixar que Deus trate a causa no altar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Ele continue, né, nos ensinando a lidar com as pessoas, a perdoar as pessoas, a caminhar mais leve nesse mundo, nessa terra, no ministério, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos. Que Ele nos ajude a perdoar como somos perdoados todos os dias. E, Senhor, muito obrigado pelo seu perdão. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de vocês e protejam vocês por onde quer que vocês passarem, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tchau.